Mano, você já parou pra pensar como o filhote Suco consegue ser muito maior que o Kong adolescente do filme de 1973? Eu vou te provar agora com os dados oficiais que a gente tem exatamente como isso aconteceu. Fala, meu parceiro, eu me chamo Gabriel, cara, tudo beleza? É isso mesmo que você ouviu antes, tá? Uma criança macaco passou do tamanho de um macaco jovem, e a culpa de tudo isso é do ambiente que eles nascem. Eu confesso pra você que eu pensava que o Suco não teria tanta importância quanto o Kong, mas eu me enganei, cara. Bora pro vídeo que eu vou te explicar agora. Mano, pra gente começar a desenrolar essa história, que de cara parece muito estranha, eu preciso que você entenda exatamente de quem a gente tá falando e os números por trás desses dois gigantes. Vamos pegar o Suco primeiro, que a gente acabou de conhecer, né, em Godzilla e Kong, o Novo Império. Os dados oficiais mostram que ele tem aproximadamente 45 metros de altura. Pra você ter uma noção real do que é isso, ele é quase do tamanho da Estátua da Liberdade inteira. É um bicho absurdamente grande pra qualquer padrão humano. Mas quando você olha pra ele na tela, você percebe na hora que ele tem todas as características de um filhote, certo? E como a gente sabe disso? Pensa no que a gente vê na natureza. Filhotes de quase qualquer espécie têm a cabeça muito maior em proporção ao corpo. Os olhos são enormes e os membros são meio desengonçados, né? E é exatamente isso que faz um bebê parecer um bebê e ativar aquele instinto de cuidado nos mais velhos. Conforme o corpo vai crescendo e chegando na adolescência, o crânio cresce num ritmo bem mais lento, e é por isso que um macaco adulto tem uma cabeça que parece menor, né, em relação àquele corpo gigantesco e musculoso. O Suco tem todas as caixinhas marcadas, né? Ou seja, ele é um filhote grande e cabeçudo. Agora a gente viaja no tempo lá pro filme do Kong e a Ilha da Caveira, que se passa em 1973. Aquele Kong que destrói os helicópteros do exército americano era considerado um adolescente. Só que se você reparar bem na anatomia dele naquele filme, as proporções do corpo dele já são de um adulto. Ele tem o peitoral largo, né? Tem os braços compridos e grossos, a cabeça é proporcional ao corpo, né? E a expressão dele é de um cara que já viveu muita coisa. Ele não tem cara de criança. O detalhe que buga a mente de todo mundo é o seguinte: aquele Kong adolescente media pouco mais de 31 metros de altura. Ou seja, cara, ele é 14 metros mais baixo que o Suco, que ainda é só uma criança. E é nessa hora que você deve estar se perguntando: pô, Gabriel, mas então como é que essa matemática do Monstroverso funciona? Cara, como um moleque da Terra Oca é maior que um adolescente bombado da Ilha da Caveira? Eu sei, mano, eu também fiz a mesma pergunta, mas eu já te adianto que a resposta pra isso não está em nenhum erro de roteiro, mas sim no CEP de cada um. O lugar onde esses dois nasceram e cresceram dita toda a regra do jogo. O Suco nasceu lá nas profundezas do planeta, né, lá na Terra Oca. A gente tá falando de um ambiente que é praticamente infinito, com uma gravidade toda maluca que permite que os bichos cresçam sem o peso do próprio corpo, esmagando os ossos deles. É um lugar lotado de radiação natural, que é o alimento principal dos titãs, além de ter fauna e flora gigantescos. O Suco tem um banquete diário, né, à disposição dele. O Kong, por outro lado, cresceu na Ilha da Caveira, essa ilha que fica isolada lá no meio do Pacífico, que é basicamente um pedaço da Terra Oca que foi empurrado para a superfície da Terra há milhares de anos atrás. É como se fosse uma miniatura, né, um território apertado com uma versão bem mais limitada de tudo que existe lá embaixo. Essa diferença de espaço de comida é o primeiro grande motivo para o Suco ser bem maior. Mas mano, acredite em mim, tem mais coisa. Para você entender certinho tudo isso, a gente precisa olhar lá para uma história em quadrinhos oficial chamada Ilha da Caveira, o Nascimento de Kong. Lá a gente descobre como era a tribo dos pais do Kong, né, que viviam lá na ilha. Aí detalhe, tá, os pais do Kong já eram adultos e totalmente formados. Eles não chegavam nem perto do tamanho do Kong que a gente viu batendo de frente com Godzilla recentemente, que tem mais de 100 metros de altura. Os pais dele e os outros macacos da ilha mediam no máximo uns 60 metros. Eles eram quase anões perto da espécie original da Terra Oca. E a ciência explica isso de um jeito muito fácil. Na biologia do nosso mundo real, existe um negócio chamado nanismo insular. Quando uma espécie de animal grande fica presa em uma ilha onde a comida e o espaço são limitados, a natureza faz com que geração após geração esses animais nasçam menores para precisarem de menos recursos para poder sobreviver. Então é um meio que a vida descobriu de evoluir e manter a raça viva, saca? Os macacos da Ilha da Caveira provavelmente sofreram isso. Eles tinham um limite de crescimento porque a ilha simplesmente não aguentaria sustentar dezenas de macacos de 100 metros de altura. Não ia ter comida para todo mundo, né? Mas mano, o espaço reduzido não foi o único vilão da história do Kong. Existe um fator invisível que destrói o crescimento de qualquer criatura, né? O estresse extremo. A Ilha da Caveira não era um paraíso tropical, né? Era uma zona de batalhas e de guerras constantes. Os macacos dividiam aquele espaço minúsculo com os Skullcrawlers, aqueles lagartos rastejantes com dois braços, né? Que são predadores implacáveis. Eles não paravam de caçar, não paravam de comer porque sentiam fome sempre e se reproduziam muito rápido. A rivalidade entre os macacos e os lagartos virou um banho
banho de sangue. O estresse de viver em um lugar onde você não pode dormir direito porque um monstro pode sair debaixo da terra, né, e devorar sua família, acabou limitando drasticamente o desenvolvimento físico daquela geração de símios. E focando na vida do próprio Kong, o conflito na ilha chegou num ponto sem volta, que foi uma última grande batalha. Os pais do Kong estavam lutando contra uma horda de Skullcrawlers enquanto a mãe dele estava em trabalho de parto. O Kong nasceu no meio disso, né? E logo depois que ele abriu os olhos, o Hammurabi, que era o maior de todos os Skullcrawlers, finalizou o pai e a mãe do Kong na frente dele. O Kong ficou totalmente sozinho no mundo dos seus primeiros minutos de vida. Se viver com a sua família sendo ameaçada já gera um estresse que trava o crescimento, tenta imaginar o nível de cortisol e trauma de um macaco bebê que tem que aprender a caçar, se esconder e sobreviver em uma ilha cheia de monstros assassinos, sem ninguém para poder proteger ele, né, ou ensinar alguma coisa. Porque foi isso que aconteceu, né? Ele foi o último da sua espécie lá na ilha. Esse nível de estresse constante explica porque o Kong cresceu tão pouco durante a infância e o começo da adolescência. Tanto os símios quanto a gente, né, costumamos ultrapassar a metade de altura dos nossos pais quando a gente chega lá na adolescência. O Kong de 1973 passou dessa marca por muito pouco. Tinha alguma coisa lá segurando o desenvolvimento dele. O corpo dele estava gastando toda a energia apenas para poder se manter vivo, curar feridas e ficar alerta, né? Ao invés de usar essa energia para poder crescer e se desenvolver. O Hammurabi ainda estava vivo e dominando boa parte da ilha. O Kong vivia no que a gente chama de crescimento indeterminado, onde o potencial genético dele estava adormecido. É por isso que a altura dele estava meio que travada naquele filme da Ilha da Caveira. Ele tinha a cara e as proporções de um adulto que sofreu a vida inteira, mas era só um adolescente. Tudo acabou mudando no final daquele filme, quando o Kong finalmente consegue matar o Hammurabi. Ele quebra a corrente que segurava o crescimento dele. Ele eliminou o maior predador do pedaço, né, e se consolidou de uma vez por todas como o rei absoluto da ilha. Ninguém mais batia de frente com ele. Todo o alimento, toda a água, né, todas aquelas áreas com maior radiação agora estavam disponíveis, né, para ele. Então, sem o estresse de ser caçado, o corpo dele finalmente relaxou e entendeu que era hora de crescer. E foi um salto assustador, né? Em poucos anos o Kong cresceu mais de 60 metros de altura. Ele saiu daquele tamanho de 30 metros e explodiu para virar aquele colosso gigante que a gente vê hoje nos filmes. E a ironia dessa história toda é que, por ter ficado com a Ilha da Caveira inteira só para ele durante décadas, ele acabou crescendo muito mais do que a maioria dos macacos da Terra Oca, superando o tamanho que até os pais dele teriam se vivessem lá embaixo. Agora vamos trazer o suco de volta para essa conversa e vamos comparar as realidades. Diferente dos pais do Kong, os macacos da Terra Oca nunca sofreram com a falta de espaço, né, ou com lagartos matando suas famílias todos os dias. Eles mantiveram a genética original, ou seja, um adulto lá embaixo tem, em média, o mesmo tamanho do Kong de hoje. Por causa disso, os filhotes dessa galera toda já nascem e crescem em uma escala muito maior. O tamanho padrão de uma criança macaco na Terra Oca já é equivalente ao tamanho de um adolescente na Ilha da Caveira, né, que sofreu nanismo. É uma simples questão de genética cruzada com o ambiente perfeito para poder crescer. Mas tem um ponto sobre o suco que a gente precisa aprofundar. Ele tem cara de bebê, né? Ele tem proporções de um bebê. Mas se você prestar atenção nas atitudes dele no filme, ele não é um recém-nascido e nem um bebezinho de colo. O comportamento dele lembra muito de uma criança humana entre os 8 e 11 anos de idade. Ele já é bem malandro, né? Ele já sabe se virar. Você lembra daquela cena em que ele morde a mão do Kong, sai correndo e atrai ele para uma armadilha, né? Para ele poder ser pego? Um bebê não faz isso, né, cara? Isso exige pensamento lógico, malícia e entendimento do terreno. Ele já viveu o suficiente para entender como o mundo funciona. E o mais importante, ele sobreviveu aos abusos de viver sobre as regras do Scar King. O Suco é o que a gente pode chamar de um subadulto, né, nos seus estágios iniciais. Ele já até sabe lutar se for encurralado e sabe enganar os oponentes maiores. E isso nos leva a uma das teorias mais interessantes que o filme deixou no ar. Quem é o verdadeiro pai do Suco? A resposta mais provável, quase confirmada, né, visualmente, é o próprio Scar King. Tem uma cena muito rápida no filme quando o Scar King está na sala do trono dele, né, e dá aquele rugido para poder se levantar, que a câmera passa por umas fêmeas no canto. E cara, o que será que essas fêmeas estão fazendo? Elas estão escondendo e protegendo filhotinhos pequenos. E a cor do pelo desses filhotes é de um tom vermelho meio castanho, sabe? Exatamente a mesma cor do Scar King, exatamente a mesma cor do Suco. O Scar King, sendo o tirano que ele era, provavelmente tomava as fêmeas para si e espalhava a própria genética pelo bando.
observando. Se a gente assumir, né, que o suco carregava o sangue do Scar King, a gente começa a imaginar qual vai ser o limite do tamanho e a força desse moleque no futuro. O Scar King não era um macaco qualquer, né, ele tinha quase 100 metros de altura, mas a estrutura corporal dele era totalmente diferente da do Kong. O Scar King parecia mais com um orangotango magrelo e careca, né, ele era bem esguio e comprido, não tinha tanta massa muscular, mas era absurdamente ágil e rápido. Ele usava a flexibilidade e a inteligência dele para poder lutar, em vez de só dar socos, né. Já a mãe do suco muito provavelmente era uma fêmea parecida com a espécie do Kong, com características de um gorila, com um pelo mais escuro e uma estrutura óssea mais larga. A gente deduz isso porque o suco é meio gordinho, né, e robusto. Ele não é um palitinho que nem o Scar King. Mano, então pensa comigo nessa teoria. O suco é um híbrido, né? Ele tem a genética de altura e agilidade do Scar King misturado com a genética de densidade óssea e força da tribo original do Kong. Se a gente for olhar só para a árvore genealógica dele, é seguro dizer que ele vai chegar fácil aos 100 metros de altura. Mas a vida do suco acabou de mudar drasticamente, né? Ele não vive mais sob a ditadura de um pai abusivo que dividia migalhas de comida para manter a tribo fraca, né, e submissa. O suco agora foi meio que adotado, né, pelo Kong. O Kong que é o novo rei da Terra Oca, né, que come as melhores carnes de monstro, que sabe usar ferramentas, armas, que tem um coração bom para poder ensinar o moleque. Com a proteção do Kong, o suco vai ter acesso aos melhores recursos da Terra Oca. Ele não vai passar pelo estresse de ser caçado que o Kong passou em 1973 e não vai passar por aquela fome que o Scar King impunha, né, na tribo. Com uma dieta perfeita de energia da Terra Oca e os treinos com o Kong, as chances do suco crescer e ficar maior que o próprio Scar King, talvez até maior que o Kong, cara, são gigantescas. Ele tem o cenário perfeito para se tornar a versão mais perfeita de um grande símio que esse planeta já viu. Essa mistura de fatores, o espaço infinito, a falta do estresse predatório, a abundância de comida e a genética intocada de seus antepassados é a receita exata do porquê o suco já olha de cima para aquele Kong adolescente dos anos 70. A natureza não perdoa, mano, e o ambiente molda um monstro. Não tem como, né, cara? Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um abraço a nós, tchau!